Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre tratamento de lesões ligamentares, musculares, ósseas, articulares com as pastilhas Stipper. É claro que para nós acupunturistas, nós não devemos causar apenas a analgesia, tirar a dor do paciente, mas resolver as causas. Então é muito importante nós termos consciência de que uma boa anamnese, onde a gente olhe os exames gerais do paciente, exames de bioquímica do sangue, exames de imagem como ultrassom, como ressonância magnética, como tomografia, né, vão nos ajudar bastante, além do exame físico do paciente, para nós determinarmos as causas dessas lesões, sejam elas ósseas, musculares, articulares, ligamentares. Então vamos lá as dicas que eu tenho para mostrar para vocês. É muito importante então na anamnese você fazer o exame físico do paciente, colher o máximo de dados possível para determinar a causa dessa lesão. E aí, baseado no seu conhecimento e na necessidade daquele paciente, você vai eleger as técnicas que você domina. Então, a acupuntura, a inserção de agulhas, né? Laser terapia, magnetoterapia clínica, prescrição de homeopatia, de fitoterapia chinesa, de florais frequenciais, independente da técnica que você usar, é aquela técnica eleita para aquele paciente e baseado também no seu domínio. A gente não pode aplicar alguma técnica que a gente não tenha conhecimento profundo, né? Mas, independente da técnica que você aplicar, você precisa acompanhar o seu paciente a cada sessão. E nós vamos dar aqui algumas dicas importantes para o depois da sessão. Terminada a sessão, o seu paciente vai para casa e como é que eu dou continuidade ao meu tratamento, né? Eu uso uma banda de kinésio tape, eu uso um magneto, eu uso um trigrama da medicina tradicional chinesa, um trigrama chinês, eu uso uma pastilha Stipper. O que eu uso para dar continuidade ao meu tratamento? Eu digo o seguinte, de tudo que eu consigo usar no pós-sessão para o paciente ir para casa, né? Eu uso banda de kinésio tape, floral frequencial da Physioquantic, eu prescrevo pomadas fitoterápicas, né? Mas o que me dá um bom resultado, um resultado maravilhoso e que mantém durante 120 horas, 5 dias, o paciente com aquele mesmo bem-estar, são as pastilhas Stipper. E eu vou mostrar umas dicas para você trabalhar com elas nesse nosso bate-papo. Vamos lembrar alguns detalhes da medicina tradicional chinesa para quem está trabalhando com paciente com lesão ligamentar, óssea, articular, muscular. Vamos lembrar de umas dicas? O fígado e o seu acoplado, vesícula biliar, é aquele parzinho de Zhang-Fu, né? Órgão e víscera, que rege os ligamentos. Trabalha a raiva, trabalha a angústia, mágoas, assuntos mal resolvidos e rege os ligamentos. O parzinho baço-pâncreas-estômago, Zhang-Fu, órgão e víscera, baço-pâncreas-estômago, eles trabalham com a parte emocional da ansiedade, das preocupações, da insônia daquele paciente que leva problemas para a cama e não consegue dormir, a compulsão pela ansiedade, né? E também o baço, ele rege o ventre muscular, o gordinho do músculo, né? E quando eu penso em rim, o seu acoplado à bexiga é aquele parzinho de Zhang-Fu que trabalha o medo do paciente, mas também está ligado diretamente, rege os ossos e as articulações. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente do que você vai deixar no seu paciente, seja um Stipper no ponto de dor, ponto Ashi, seja um Stipper cercando vários Stippers, né?
cercando o dragão ao redor da lesão, ao redor da dor, seja um stipper em algum outro ponto de acupuntura, faça do seu jeito, do jeito que você elegeu para aquele paciente, mas olha para essas dicas que vai incrementar a tua sessão. Independente do membro lesionado, lado direito ou lado esquerdo, eu vou deixar a pastilha stipper sempre bilateralmente, tá? De que maneira? Quando eu tenho uma lesão ligamentar, eu vou deixar uma pastilha stipper em cada F3. Independente do que você vai fazer, deixar uma pastilha stipper em cima da dor, você vai deixar várias pastilhas stipper usando a técnica de cercar o dragão, que são as pastilhas ao redor da lesão, ao redor da dor, né? Ou elegendo pontinhos da orelha, vai fazer auriculoterapia com pastilha stipper auricular para o paciente ir para casa. Se a lesão é ligamentar, você vai deixar pastilha stipper em F3 bilateral, né? Lembrando aí, olha, o pé esquerdo do paciente, a localização do pontinho F3. Você vai cobrir com micropor, vai cobrir com esparadrapo, micropor, como você achar melhor, né? E vai explicar para o paciente. Ele vai ficar com essa pastilha em F3 bilateral por 120 horas, 5 dias. Depois ele pode tirar, jogar fora, porque as pastilhas são descartáveis, certo? Continuando. Se é uma lesão do ventre muscular, é o músculo que está lesionado, eu sugiro que, independente do que você vai deixar no seu paciente, deixe pastilha stipper em BP6 bilateral. Por que BP6 bilateral? Porque é o órgão, o baço pâncreas, que rege o ventre muscular. Você vai potencializar muito a sua sessão. Por quanto tempo? 120 horas, 5 dias. Se for lesão ligamentar e muscular, você vai usar 4 pastilhas, 2 em F3 e 2 em BP6 bilateral. Só lembrando, dá uma olhadinha na perna direita do paciente, onde fica o Saninjal BP6, baço pâncreas 6. Tá? Muito bom. Agora, e quando a lesão é óssea ou articular? Quando a lesão é óssea ou articular, você vai deixar a pastilha stipper bilateral em R3, tá? Vai pegar 2 pastilhas stipper e colocar uma em cada R3 do paciente, mesmo que a lesão seja de um lado só. Mas você vai fazer isso tonificando, estimulando, colocando esse estímulo que é a pastilha stipper em R3 bilateral. Só lembrando, olha uma perna direita aí de um paciente, onde ficam os pontinhos, né? R3, R5, R7, né? Tudo ali próximo um do outro. Nós vamos deixar então nas lesões ósseas, nas lesões articulares, pastilha stipper em R3 bilateral. 120 horas, 5 dias. Olha que bacana, hein? Mas você pensa que acabou? Eu ainda tenho algumas dicas para você incrementar ainda mais a sua sessão. Vamos ver? Você vai pegar uma caneta preta de tinta permanente ponta grossa e você vai desenhar trigramas nas pastilhas stippers que vão nos seguintes pontos. Nós vamos desenhar o trigrama do fígado vesícula biliar. Esse é o trigrama, 3 linhas, trigrama do fígado vesícula biliar, elemento madeira, tá? Na pastilha stipper, nas 2 pastilhas stipper que vão em F3 bilateral. Olha, o trigrama, como é que ele é desenhado? Sempre de baixo para cima. A linha cheia é Yang, a linha tracejada é Yin. Então, você vai desenhar na pastilha stipper, nas 2, Yang, Yin, Yin. Pronto, você desenhou o trigrama
do fígado vesícula biliar, nas 2 pastilhas que vão em F3. A parte que não tem o desenho, encostada na pele. A parte com desenho, para cima, e você coloca micropor ou esparadrapo para fixar. Muito bem, usou as 2 pastilhas Stipper e o trigrama do fígado para as lesões de ligamento. Quando eu tenho uma lesão muscular, eu vou usar o trigrama do baço pâncreas. Não é o trigrama do estômago baço pâncreas, é o trigrama baço pâncreas estômago, que ele é in. Você vai desenhar de baixo para cima as 3 linhas in, que é o trigrama do baço pâncreas, que contempla o ventre muscular nas 2 pastilhas que vão em BP6 bilateral. E quando você tem uma lesão óssea ou uma lesão articular, você vai desenhar o trigrama do rim. O trigrama do rim, que é o elemento água, né? O baço pâncreas é o elemento terra, o rim é o elemento água. O desenho é de baixo para cima, yin, yang, yin. Vai desenhar esse trigrama e vai deixar em R3 bilateral por 5 dias, 120 horas. Pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Esteja sempre com a gente, porque a gente sempre vai ter dicas especiais para vocês. Forte abraço!